Boa noite. Nesta semana será concluída a discussão em segundo turno da reforma da Previdência, que deve ser votada no próximo dia 22 pelo plenário. E o Senado vai priorizar a votação do projeto de cessão onerosa, que vai render dinheiro extra para estados e municípios. Mais detalhes com a jornalista Érica Christian. A pauta do Senado continua trancada por duas medidas provisórias. Uma delas trata da prorrogação de contratos do Ministério da Defesa. E os líderes partidários fecharam um acordo para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado nesta terça-feira da partilha da cessão onerosa. Pelo projeto, os estados ficarão com 11 bilhões de reais do excedente do pré-sal e os municípios com o mesmo valor. E se encerra nesta quarta-feira o prazo de 3 sessões de discussão da reforma da Previdência antes da votação em segundo turno. A proposta, que voltará para a Comissão de Constituição e Justiça, deverá ser votada pelo plenário do Senado de forma definitiva no dia 22. Ainda na pauta do plenário, a fixação de um limite de 22 bilhões e meio de reais de garantias a serem dadas pela União para estados e municípios fazerem empréstimos nacionais e internacionais e o Dia Nacional da Filantropia, a ser comemorado em 20 de outubro. Como a repórter Érica Christian falou, o projeto que divide parte dos recursos do pré-sal com estados e municípios pode ser votado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos e seguir com urgência para o plenário. O avanço desse assunto deve facilitar a análise em segundo turno da reforma da Previdência. Em 2010, a Petrobras assinou contrato com a União para explorar 5 bilhões de barris de petróleo na camada pré-sal. A empresa pagou quase 75 bilhões pelo direito de extrair o petróleo. Novas sondagens mostraram que a capacidade da reserva é bem maior, cerca de 10 bilhões de barris a mais. E é esse excedente que será licitado no mega leilão marcado para o dia 6 de novembro. Endividados, governadores de vários estados reivindicam parte desse dinheiro. Importante para a economia, importante também porque gera receitas para a União, para a Petrobras, receitas para estados e municípios. A estimativa é de que sejam arrecadados cerca de 106,56 bilhões de reais com a venda do direito de exploração dos barris de petróleo a mais. Desse total, 33,6 bilhões ficarão com a Petrobras para compensar a revisão de contrato. A União ficará com cerca de 49 bilhões. 15% do total, cerca de 11 bilhões, serão repassados aos estados. 2/3 seguindo os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo os parâmetros de ressarcimento por perdas com a Lei Candir. O Rio de Janeiro, estado onde estão as reservas, terá 2 bilhões a mais. Os municípios também receberão cerca de 11 bilhões, que serão repassados pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Para construir uma proposta mais harmônica entre todos os estados da federação, beneficiando os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, priorizando a alocação desses recursos para o equilíbrio das contas previdenciárias, no segundo momento para investimento e no terceiro momento para despesas de precatório de natureza alimentícia. A proposta faz parte do Pacto Federativo. A divisão dos recursos da exploração do excedente do pré-sal está dentro das medidas reivindicadas pelos estados para ajudar a resolver a crise fiscal. E na pressão por essas medidas entrou a reforma da Previdência. É uma condição imposta por senadores de vários estados para votar a reforma em segundo turno. O gesto da Câmara dos Deputados de, num acordo com o Senado, entendendo que no país nós somos um sistema bicameral e é preciso que haja sempre esse diálogo da Câmara do Senado, em ter votado em regime de urgência a sessão onerosa, inclusive beneficiando mais os estados do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, faz com que agora nós tenhamos condições de avançar rapidamente nas duas pautas. Sessão onerosa, terça-feira de manhã na CAI
vai à tarde no plenário. E reforma da Previdência, cumprindo-se todos os prazos regimentais, sem quebra de interstício, será votado no dia 22, no período da tarde, no plenário do Senado Federal. Veja agora no vídeo da nossa série especial sobre a reforma da Previdência como ficam as regras de transição para a aposentadoria dos atuais servidores federais. Os atuais servidores federais podem se beneficiar com as seguintes regras de transição para a aposentadoria. Ambos devem ter 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Mulheres com pelo menos 57 anos de idade e homens com 60 podem se aposentar desde que cumpram um pedágio de 100% do número de anos que falta para o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para mulheres e de 35 para homens. Uma outra forma é somar a idade e o tempo de contribuição. Mulheres com 86 pontos e homens com 96 podem se aposentar desde que tenham tempos mínimos de contribuição e idade inicial de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. Essas idades aumentam para 57 e 62 anos em 2022. A reforma da Previdência dos Militares, que está em análise na Câmara, vai ser tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta terça-feira. Para especialista, os militares estão tendo privilégios em relação aos civis. Para representantes do Ministério da Defesa, há diferenças que devem ser levadas em conta. O projeto de reforma da Previdência dos Militares foi encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados em março. A proposta aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço necessário para que militares do Exército, Marinha e Aeronáutica passem à inatividade. A alíquota de contribuição sobe de 7,5% para 10,5%, de forma escalonada em 3 anos a partir de 2020. Acaba a isenção de pensionistas e estudantes das escolas preparatórias e de graduação das Forças Armadas. A economia prevista com as medidas chega a 97,3 bilhões de reais em 10 anos. Mas o texto também promove reajuste de soldos, além de criação e alteração de adicionais e ajudas de custo, gerando uma despesa de 86,8 bilhões em uma década. Assim, a economia efetiva com a reforma da Previdência dos Militares cai para 10,5 bilhões em 10 anos. Para este especialista em Previdência, o governo com essa proposta estabeleceu privilégios para os militares. Fica dissonante do resto da reforma da Previdência. A reforma da Previdência está retirando direitos de todas as classes sociais. E dos militares está aumentando um pouco o tempo de contribuição, porém aumentando o soldo, o que é incompatível com a regra e com a lógica que nós estamos tratando agora na reforma da Previdência. O projeto pode ser votado numa comissão especial da Câmara nesta terça-feira. Se aprovado, pode vir direto para o Senado, se não houver requerimento de 51 deputados para que seja votado em plenário. Uma emenda ao relatório incluiu policiais militares e bombeiros na reforma. O projeto de lei que está na Câmara, que vai vir para o Senado daqui a pouco, provavelmente vai enfrentar problemas, inclusive, com os militares dos estados e dos municípios, que vão ter um aumento do tempo de contribuição, mas não vai ter um aumento do soldo. Então, tudo isso vai gerar ainda uma confusão de isonomia muito grande no país. De acordo com o Ministério da Defesa, os militares merecem tratamento diferenciado, porque não têm direitos trabalhistas e podem ser convocados para defender o país, mesmo na inatividade. Você vai dizer para esse militar, olha, a partir de agora você não vai para a inatividade, você vai ser aposentado, você vai estar num regime geral, num regime próprio. Ou seja, ele passou a vida toda sem os direitos trabalhistas e no final ele vai ser tratado como um trabalhador comum. Então é importante ressaltar que os militares não são melhores nem piores que o trabalhador, todos aí trabalham, né, em prol do nosso país, porém nós temos essas peculiaridades que nos tornam diferentes, nem melhores nem piores, mas diferentes, né, que têm que ser consideradas no final da nossa carreira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos está marcada para as 9 horas da manhã.
E nesta segunda-feira, pela manhã, representantes de trabalhadores de empresas que podem ser privatizadas participaram de audiência pública sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos. Eles criticam o modelo adotado pela equipe econômica do governo. Os debatedores tiveram posições bastante críticas em relação ao programa de privatizações do governo. Este pensamento só se sustenta numa visão de curto prazo, em que o governo faz caixa, ou seja, vende e pega aquele trocado, a partir da venda da empresa. Entretanto, a médio e longo prazo, este ganho imediato é anulado e novos problemas podem surgir. A mentira é que o serviço público ele não é eficiente, mas nós que trabalhamos no serviço público e quem usa o serviço público sabe da eficiência. Este ano já foram feitos 29 leilões de empresas estatais e estão previstos mais 22 até o fim do ano. Ao todo, 119 empresas poderão ser privatizadas. As empresas hoje, Dataprev e Serpro, elas oferecem para todo o povo brasileiro. A gente falou de várias coisas aqui que são informações sensíveis nas mãos de uma iniciativa privada, como foi bem colocado, inclusive endossado pelo senador Paulo Paim. A iniciativa privada, ela visa lucro. Que país do mundo quer privatizar informações desse quilate? A proposta desse governo é privatizar principalmente aquelas que dão lucro e aquelas que dão assistência social à nossa população. A Previdência, o objetivo do governo a longo prazo é privatizar a Previdência, é entregar para os banqueiros, como entregaram para o grande empresariado os direitos dos trabalhadores quando aprovaram aquela reforma. Nós, já ficou acertado, faremos outra audiência pública setorizada. O primeiro que está na fila é os Correios, que quer fazer mais um debate sobre esse tema para evitar a privatização. Veja que aqui foi dito que mesmo nos Estados Unidos, setores estratégicos como petróleo e correio não são privatizados. Então o Brasil está na contramão. Em audiência pública feita nesta segunda-feira no Senado, o ministro da Cidadania defendeu a medida provisória que prevê pensão especial para as vítimas do Zika vírus. Entidades e mães querem mudança nos prazos e nos critérios para o benefício. A medida provisória editada pelo governo, em análise por uma comissão mista no Congresso, prevê um salário mínimo mensal para cada criança com microcefalia nascida entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. As entidades que lutam pelos direitos das vítimas do Zika vírus querem mudar o texto da MP, substituindo o termo microcefalia por outro conceito mais abrangente, capaz de contemplar sequelas e sintomas além desse. Nós queremos o que é o melhor para os nossos filhos e para a gente, né? Que mude esse nome de microcefalia para síndrome congênita, né? Porque o meu filho não tem a microcefalia, ele tem a síndrome congênita do Zika vírus. Ele tem atraso psicomotor, não senta, não anda, não fala, mas a microcefalia que em si, que é esteticamente a cabecinha pequena, ele não tem. Para os críticos da proposta, o período coberto pela pensão especial não deveria ter limite, pois o vírus ainda está presente e causando danos em recém-nascidos. E o benefício seria estendido a todas as vítimas, independente da renda familiar. A vida, ela fica em torno da criança, então como é que vai levar? Eu acho que a gente tem que facilitar isso e ampliar para mais crianças que tenham isso numa mesma família, só é para uma. Então, como é que ficam as outras? O ministro da Cidadania argumentou que qualquer ampliação de prazos, valores e cobertura de contemplados enfrentaria resistências do Ministério da Economia e poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. Na medida que o governo abre a porta para dar um primeiro passo importante que as mães não tinham, que as famílias não tinham, e que passaram 2 governos com epidemia de Zika vírus e que não fizeram, né? Nós temos a oportunidade de dar um passo importante agora. Eu acho que o mais importante é que a gente aprove logo a medida para que as mães possam... E vamos apresentar um projeto, viu, Gerão, juntos aqui, na Câmara, apresente outro, para a gente debater mais alguma coisa. Mas mais vale um pássaro na mão, eu aprendi isso, do que 2 voando. A apresentação do relatório dessa medida provisória está prevista para as 2h30 da tarde desta terça-feira. E você pode acompanhar pela TV Senado via internet em senado.leg.br/TV.
Os brasileiros são obrigados a matricular os filhos na escola assim que eles completam 4 anos de idade. Mas existe um debate no Congresso para que os responsáveis tenham a opção de educar as crianças em casa. Nesta terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública sobre uma das propostas relacionadas ao tema. O projeto é do senador Fernando Bezerra Coelho. Ele trata da educação domiciliar, ou homeschooling, e está em discussão no Senado desde 2017. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor morou nos Estados Unidos, estudou o modelo norte-americano, mas faz ressalvas em relação ao ensino em domicílio. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade. Vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Aqui no Senado existe mais de um projeto sobre o tema, como o que pretende deixar claro no Código Penal que se a criança não frequentar a escola, os pais não estarão cometendo crime de abandono intelectual caso ensinem os filhos em casa. No primeiro semestre deste ano, o governo também enviou uma proposta sobre o homeschooling ao Congresso. O texto, que está sob análise da Câmara dos Deputados, cria uma plataforma virtual vinculada ao Ministério da Educação, em que os pais ou responsáveis vão poder matricular os filhos. A previsão é de que os estudantes façam anualmente uma única avaliação para comprovar o aprendizado. Não é fácil, não é? É um custo maior, mas a família tem como, não ela mesmo dando a educação, é evidente que eles têm, pode ser professor particular, tem uma série de pré-requisitos. O mais importante é que o aluno será submetido às avaliações normais. Às vezes tem muitos alunos deficientes, pessoas que não têm atenção hoje das escolas e que precisam realmente de uma atenção especial. A audiência marcada para esta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos é uma sugestão da senadora Soraya Tronic, relatora da proposta na comissão. Na opinião do presidente da CDH, esse é um assunto que precisa de muita discussão e cuidado. Um dos argumentos, que é um argumento também sólido, que é fundamental o convívio da criança com outras crianças. Já outros dizem que a criança em casa, os pais com uma série de atividade, terão mais tempo para educá-los, desde que haja a devida fiscalização, uma fiscalização severa. As famílias mais abastadas, os mais ricos, é normal que tenham mais capacitação e possam contratar um mestre para dar aula em casa para os seus filhos. Mas os pobres. Se você quiser participar do debate sobre o ensino domiciliar, ele terá caráter interativo. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas pelo portal E-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211, com ligação grátis de todo o Brasil. Nos últimos 10 anos, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1.600.000 brasileiros feridos. Para tornar os veículos mais seguros, um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça define que os automóveis novos passem por teste de impacto antes de serem vendidos. A proposta ainda precisa passar por turno suplementar de votação na comissão. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. Fatos como este colocam o Brasil na 5ª posição entre os países com maior número de vítimas de trânsito.
Entre 2009 e 2018, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos e representaram um custo de cerca de 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde. A seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório DPVAT, mostra que no mesmo período foram mais de 485 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o Brasil. Para comparar, a guerra da Síria deixou mais de 360 mil mortes desde 2011, quando foi iniciada. Para melhorar a segurança dos veículos, o Senado aprovou um projeto que determina que só vão poder ser vendidos no Brasil carros e caminhonetes que alcançarem resultados mínimos em testes de impacto. Os veículos importados que tenham sido submetidos a testes de impacto em seu país de origem estão dispensados de nova avaliação. Esse projeto ele vem suprir uma carência na legislação ou omissão na nossa legislação que não trata dessa questão. Os veículos são vendidos no país sem passar por esse teste de impacto, que traduz na maior segurança desses veículos em circulação em nosso país. E isso é um estímulo à indústria automobilística a ter esse cuidado, a dar um tratamento ao brasileiro, mesmo que é dado aos países desenvolvidos do mundo. Ou seja, a segurança das pessoas está acima de tudo. Isso não vai ser para todos os veículos, apenas para veículos novos de passeio. Vão ser sorteados aleatoriamente o veículo, a montadora, e aí vai ser feito esse teste de impacto, de colisão mesmo, para ver se ele oferece as seguranças que ele vende para o consumidor. Isso, o ônus vai ficar com as montadoras e isso vai ter esse selo de qualidade para que o consumidor efetivamente saiba que o que ele está adquirindo vai efetivamente proporcionar sua segurança. A pontuação alcançada no teste vai ser fixada no para-brisa do veículo à venda e deve ser exibida em anúncios impressos de TV ou internet. Todo esse procedimento vai ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Porque a segurança do sistema viário é um direito de todos, mas é dever do Estado. E esse projeto vem com um único objetivo: defender o principal bem jurídico que deve ser protegido, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E o Jornal do Senado publica nesta terça-feira uma reportagem especial sobre os estrangeiros que se refugiam no Brasil. Eles enfrentam problemas na hora de conseguir emprego. Saiba mais detalhes com o repórter Ricardo Westin. Até pouco tempo atrás, o Brasil só conhecia os refugiados pelo noticiário internacional. Isso mudou. Eles agora viraram uma questão doméstica, interna. No ano passado, 80 mil estrangeiros, principalmente venezuelanos, pediram refúgio aqui. Número recorde. Mas com essa nova realidade veio um problema. As empresas brasileiras estão com medo de contratar os refugiados. O Especial Cidadania desta terça-feira vai mostrar que esse medo não tem fundamento. Muitos empresários acreditam que a contratação do refugiado é ilegal e que, se fizerem isso, vão ser multados pelo Ministério do Trabalho ou até investigados pela Polícia Federal. Isso não é verdade. Quando pede refúgio, o estrangeiro recebe na hora a sua carteira de trabalho e já pode ser contratado. Muitos empresários também imaginam que a contratação do refugiado é mais burocrática e demorada que a do brasileiro. Outro mito. Nos dois casos, os trâmites são exatamente os mesmos. O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Foram sancionadas 2 leis que aumentam a proteção de quem sofre agressão doméstica. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que protege as vítimas de violência doméstica e familiar. Outras propostas relacionadas ao tema continuam em análise no Senado. Elas são vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio. E não importa a classe econômica, a crença ou o nível cultural, a violência familiar contra a mulher está presente em todos os contextos sociais. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, no ano passado o Brasil registrou mais de 68 mil casos. O documento mostra que somente em relação à violência doméstica, a imprensa brasileira noticiou quase 15 mil episódios por todo o país. No dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Senado aprovou uma modificação ao texto, que foi sancionada na última terça-feira. A partir de agora, pessoas que cometerem crimes domésticos contra mulheres
terão que entregar à polícia armas de fogo que estão em sua posse ou em seu nome, como medida protetiva à vítima. São inegáveis os efeitos positivos, senhor presidente, da Lei Maria da Penha na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. As estatísticas envolvidas apresentaram algumas boas, porém insuficientes novidades. Os dados dos sistemas de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde apontam que a taxa de homicídios de mulheres se manteve relativamente estável nessa última década, com leve crescimento nos anos de 2014 e 2015. É uma luta muito difícil, que se passa nos locais onde todos nós deveríamos nos sentir seguras. O lar que deveria ser o refúgio diante das intempéries que enfrentamos do lado de fora de nossas casas. Por isso, trata-se de uma das mais covardes, mais infames das violências. Uma outra legislação editada na quarta-feira também muda a Lei Maria da Penha e ajuda a proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Elas terão direito de matricular seus filhos na escola mais próxima de casa. Agradeço pela forma com que foi acatada no que diz respeito à questão do sigilo, tanto da criança quanto da mãe acerca da violência sofrida, para que não possam passar constrangimentos dentro das escolas. Todos os senadores e senadoras empenhados para que a pessoa que sofra violência, a mulher que sofre violência, tenha a proteção garantida para ela e também a segurança educacional, escolar e com sigilo, como acabou de ser colocado, para ela e para os filhos. Ainda esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que exige laudo psicológico para que seja revogada a prisão preventiva de agressor de mulher. A avaliação deve medir o grau de probabilidade de que ele cometa novamente os atos violentos. A proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de feminicídio, assim como o de racismo, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada nos próximos dias. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que obrigava os profissionais de saúde a registrar no prontuário médico da paciente e comunicar à polícia indícios de violência contra a mulher. A justificativa é que a proposta vai contra o interesse público ao determinar a identificação da vítima, o que poderia provocar retaliações do agressor. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.